Alô? Eu acredito que tem ainda. Oi, pessoal. Meu nome é Thaís e eu vou apresentar esse vídeo para a disciplina de bioinformática, né? A gente está no terceiro vídeo da disciplina, que é o vídeo de predição funcional com base na sequência. E algumas dos bancos de dados que eu vou apresentar aqui, que eu vou mostrar como os resultados, né? Alguns eu utilizei a minha sequência, outros eu tive que utilizar um organismo do qual eu acreditava que... Eu queria testar, né, pra ver um dos organismos que, depois de ter feito esse ED, eu descobri que tinha bastante alta identidade, alta similaridade com a minha sequência original, depois de ter passado pelo BLAST. Então, eu peguei a E. coli e a ribonuclease E como para utilizar nesses sites também. Então, a gente começa aqui no primeiro com o Uniprot, né? O Uniprot, ele é um dos bancos um dos principais bancos, né, para realizar a identificação de uma proteína. Então, se eu não me engano, acho que o Uniprot eu coloquei a proteína que eu achava que era, não dava para colocar a minha sequência, né? Então, aqui de cara, ele já dá muita informação sobre função, sobre várias outras coisas, cofator, entendeu? Tipo, você vai rolando aqui pra baixo, então, tipo, a gente tem muito sobre o domínio, as regiões dessa proteína. E é importante falar também que aqui eu tenho esse gráficozinho da parte do Gene Ontology, né? Eu vou explicar mais pra frente porque o site do Gene Ontology eu tive um pouquinho de problema. Então, talvez nem importasse tanto porque eu consegui ter coisas do Gene Ontology aqui no Uniprot e em outros bancos de dados também. Aí a gente indo mais pra baixo, aqui, mostrando aqui o que mostra do Gene Ontology, tanto a função molecular, componente celular, essas coisas, sabe? Indo mais pra baixo aqui, eles continuam mostrando rotas, essas coisas, mais informações sobre essa proteína, né? Os nomes do organismo, né? A parte taxonômica, o nome do gene. Essa parte eu achei bem legalzinho, esse desenho aqui da localização celular e tal. Então a gente tem aqui tanto com a anotação do Uniprot quanto a do GO, do GO, né, no caso. É tão bonitinho. Eu adoro essas coisas com imagem. Aí, né, vamos descendo por mais um pouquinho. Eles continuam... Eu achei, tipo, o Uniprot bem vasto, assim, de informação. Então, achei um ótimo banco de dados. Meu Deus, travou. Então, a gente tem bastante informação, né? Aí, aqui, o próximo seria o COG, né? O Clusters of Orthologous Group. Só que eu não tinha como colocar minha sequência, então eu coloquei o nome do organismo que eu acreditava que eu queria testar, né, e tal. Só que ele vai direto pra essa página aqui e fica, sabe? Não vai pra outra coisa, sabe? Então, não sei, tipo, sabe? Mesmo a gente clicando, vai pra outra coisa. Inclusive, a gente teve dificuldade lá na aula prática, né? Então, por isso que eu tô mostrando aqui que não deu certo com esse banco de dados. Agora aqui já pro Gene Ontology, deixa ele carregar, eu coloquei a minha sequência, eu escolhi um dos três aqui, né? Componente celular, função molecular ou processo biológico, e botei o organismo que eu queria testar, né? Que lá no ED eu tive bastante desse organismo comparado com a minha proteína. E de cara a gente vai para essa página aqui. Se ela carregar. A gente vai para essa página aqui. E também no segundo dia de aula prática, conversando com a monitora, ela falou que também não era muito normal essa página aqui, não estava dando as informações que deveriam dar. Por isso que eu falei que, tipo, talvez não tenha importado muito, porque eu consegui ver informações do GO em outros bancos de dados, né? E isso é essa mesma página pros três. Pros três. Essa mesma página, sabe? Mas continuando, aqui o próximo seria o Metaseq, que já deu mais informações e funcionou, então bom. E o Metaseq, ele é utilizado, né, para predir os processos biológicos,
redes gênicas, rotas metabólicas e tal, igual o KEGG também, presente nesse organismo, né? Se eu não me engano, acho que eu entrei com o organismo. Não, eu entrei com a proteína nesse. Então tá aqui, ó, proteína e tal. E aí eles já dão, né, as rotas e tal, essas coisas, que eu achei super, super interessante. Então eles têm tudo bem explicadinho aqui, né? Isso é muito importante. E também já tem os termos do GO aqui. Então por isso que talvez não tenha feito tanta falta, né? Como eu falei. Continuando, aqui no KEGG, que também tem a mesma função do MetaSeq para predir processos biológicos, né, higiênicos, rotas metabólicas. No KEGG eu encontrei só essa rota metabólica, então vamos clicar aqui, que eu de cara já vi uma foto interessante. É legal, né, porque ele dá essas imagens que dá pra ajudar bastante a perceber, né, a entender melhor, tipo, as rotas que essa proteína está envolvida. E é super didático, né? Continuando, o próximo que eu olhei é o SCOP, né? O SCOP, que também teve problema. Eu joguei tanto o nome da possível proteína quanto o nome do possível organismo. E vinha tudo pra essa página como se não tivesse resultado. Muito chato. Mas o próximo deu certo. Que foi o CDD, que é um dos bancos, assim como o SCOOP também, para domínios conservados e tal. Então a gente aqui, pelos filtros, a gente consegue ver que foram curados 9, né? Teve 27 famílias e 31 superfamílias. Vamos aqui nessa primeira para ver, né? O que a gente encontra. Ele já mostra aqui esse gráficozinho, né? Pera. com com essa parte curada, né, e tal, das superfamílias, o que é bem legal, né? Continuando, a gente tá, o próximo é o Smart, né? O Smart, ele vai ficar responsável por mostrar também domínios, interações, ortologia, tudo isso. Então, ele pega, né, informações de outros bancos de dados também, como o Uniprot, que está falando aqui. E aí aqui ele vai dando as informações, né, que vai mostrando, tipo assim, as regiões dessa proteína. Eu não lembro se eu entrei com a proteína ou com o nome. Ai, meu Deus. Ou com o nome. Eu acho que eu entrei com a proteína. Eu entrei com a minha sequência. Aí eles vão dando aqui essas, mostrando as regiões da sequência e tal. Aí aqui tem outras informações, como interações, arquitetura. Esse desenho aqui ele pegou provavelmente do string, né, e tal, porque é igualzinho, só que não dá pra mexer, infelizmente. Aí tem a ortologia também, né, o que é bem legal. Aí o próximo que eu levei também pra saber, acho que foi a minha sequência, foi o Pifan, né, que ele é um banco de dados que vai mostrar as famílias, né, e tal. Vai falar disso, né? E aqui de cara ele fala que encontrou 4, né, matches para minha sequência. Aqui ele também tem regiões da minha sequência. Ele encontrou tipo esses 4 matches, né, significantes para, que no caso são as famílias. Continuando. O próximo seria o Interpro, que também tá junto, eles mostram coisas parecidas, né, e tal. Eu coloquei a minha sequência no Interpro, de cara ele já deu, tipo, as famílias também. Aí é legal porque ele mostra que esse gráficozinho dele, cada coisa que você passa em cima, né, ele vai explicando mais ou menos o que é. Então eu achei isso super, super didático, aqui é o domínio,
né? Homólogo, superfamília homóloga, sabe? Predições aqui, né, e tal. Muito, muito legal. E, de novo, tipo, eu não senti muito falta do GO, porque em outros bancos de dados tinham. Então, aqui eu tenho outros termos do GO também. Por isso que foi de boa, né, no caso. E aqui chegou meu favorito, que é o string, porque é muito, muito, muito legal esse gráficozinho. E o string, ele vai mostrar as interações proteicas, né, entre... com string, se eu não me engano, acho que eu não coloquei a minha sequência, eu coloquei o organismo ou a proteína que talvez fosse. Então, quanto mais você vai puxando aqui, mais ele vai mostrando essa redezinha de interações. E aqui embaixo tem as legendas, né, e tal. Aqui no azul tá mostrando, tipo, dos bancos de dados, né, e tal. No azul ele pegou de interações que ele viu em bancos de dados e o rosa foi interações que ele determinou experimentalmente. Aí aqui tem mais dessas legendas, né, que você vai... Ele é bem completo, né, porque você consegue ver, tipo, o que representa cada bolinha também, né, e tal, para essa predição funcional da própria proteína, né. E aí você vai conseguir ver, tipo assim, como é que ela tá relacionada com outras proteínas também. O próximo foi o Expose, só que ele também eu tive problema, porque eu pesquisei tanto pelo organismo quanto a proteína e não teve resultado, né, infelizmente. Mas o próximo teve resultado, que é o PsyPred, e ele mostrou esse sequence plot, esse gráfico da sequência, né? Então, tipo, a gente vê que essas regiões rosa são a região hélix, e essas regiões em amarela, que são duas, né? Mas acho que é dessa aqui, do strand, né? A gente não teve outro tipo de região, teve só essas duas regiões aqui, ó, na minha sequência. E o resto também é essa região cinza, né, chamada de coil. O próximo foi o Signal IP, que é para poder ver se tem peptídeo sinal ou não. E na minha sequência não tem peptídeo sinal, né? Com base nesse gráfico que tá todo no eixo X, no zero, né? E, por último, foi o PSORT, que eu tive que pesquisar em específico para mim, já que a minha sequência possivelmente é de bactéria, de uma proteína de bactéria. E aí, então, eu usei esse PSORT DB, que é para organismos de bactéria, né, e tal, para organismos procariontes, no caso. E aí, ele dá esse gráfico, essas informações. Eu pesquisei com o nome do organismo, se não me engano, e eu usei a E. coli, né? Então aqui ele vem com esse gráfico com a localização celular, né, e tal. E aqui mostra que essa ribonuclease, ela tá muito mais na parte citoplasmática, né, do que em outros lugares. Ele vem com outros resultados aqui também envolvendo essa parte da localização, porque acho que esse banco de dados é justamente para poder mostrar a localização celular e ver de qual organismo, né, é a proteína, no caso. É isso. Esse foi o meu vídeo, né, e tal. Eu obtive bastante informação que vai me ajudar a definir melhor qual é, de fato, o organismo e a minha proteína, né, porque esses bancos de dados oferecem bastante informações. E é isso, obrigada.